Nesse vídeo eu vou estar mostrando como você pode estar prospectando pelo LinkedIn usando somente o Cloud Code para que você consiga buscar pessoas mais qualificadas, pessoas que de fato engajem melhor com aquilo que você está buscando vender. E o mais interessante, no final, eu vou te mostrar o guia, o passo a passo, sem programação complicada, né? Sem programa complicado e sem N8N, para que você consiga realmente estar aplicando isso no seu cloud e assim conseguir realmente ter um agente que prospecta, qualifica e assim você conseguir marcar reuniões, né? Então conseguir vender o teu trabalho para pessoas bem mais qualificadas, né? Então fica aqui comigo nesse vídeo e entenda todo o passo a passo que eu vou estar te mostrando a partir de agora, né? Só que antes de a gente começar, eu acho interessante mostrar um pouco mais sobre o jeito antigo, como é que as pessoas vêm fazendo, como é que elas fazem, né, a questão da prospecção. Eu não só entendo que isso ainda funciona, né? Ainda querendo no mercado B2B brasileiro, o mercado um pouco engessado, não tem práticas muito antigas, né, que ainda vem funcionando. Só que eu entendo que o mercado vem se inovando, né? A tecnologia vem trazendo informações mais relevantes para que a gente consiga realmente entregar, né, uma cadência, uma prospecção mais efetiva e assim você conseguir trabalhar melhor esse processo de prospecção, né? Então, ferramentas como Apollo, Snowville, Lusha, Cataclient, Phantom Buster, que são ferramentas que eu já utilizei, né? Não estou dizendo que elas não são boas, sim, são interessantes, mas se você quer algo mais personalizado, algo que de fato o teu cliente hoje, quando vê você abordando e fala assim, opa, realmente isso aqui foi feito para mim, é a comunicação que eu quero que você traga para aquele cliente. Então, uma prospecção mais personalizada com base em sinais que o teu cliente está dando, te trazem essa conexão, essa efetividade na parte da prospecção, né? Então, como falei, quando você usa alguma dessas ferramentas, geralmente tem um processo mais de fluxograma, né? Então, o processo acaba sendo o mesmo, né? Então você chega ali, vai montar o teu fluxo, tem ali abordagem de conexão, abordagem inicial, passam dias, né? E assim você consegue ter um fluxo de cadência só e mais engessado, podemos dizer assim, né? Então esse processo, lógico, ainda funciona, mas eu entendo que nessa nova era da IA você consegue construir um fluxo muito mais personalizado, realmente com base naquilo que o teu hoje, teu ICP está buscando, está realmente se interessando. Então você começa a perceber esses sinais que o teu ICP, né, o teu lead pode estar te dando, porém você não está chegando. E com base nesses sinais tu cria uma cadência muito mais personalizada. Então eu entendo que hoje em dia essas abordagens mais genéricas, né, acabam não só trazendo um processo de abordagem muito fria, né? Então acaba que você não consegue abordar a pessoa com mais qualidade, fluxo por etapas, né? Então geralmente são fluxos que não tem aquele engajamento, né, mais efetivo com as pessoas, né? Jornada mais curta, então o LinkedIn não é uma ferramenta, não é uma rede social no caso que você vai estar prospectando, né, ad eternum. Tem um processo, tem começo, meio, fim, senão fica algo muito chato e que pode ter também bloqueio para sua conta, falta de previsibilidade, né? Então acaba que você não consegue trabalhar esse processo comercial mais efetivo, o que te possibilita, né, ali realmente não ter essa previsibilidade do teu comercial. Então acaba que quando a gente trabalha um processo, uma cadência muito mais efetiva, a gente quer o que? Realmente trabalhar uma jornada que traga resultado, que traga uma venda realmente mais previsível para o teu comercial no teu dia a dia, né? Então eu entendo que quando a gente trabalha nesse processo, a gente quer o quê? Um processo que não é somente, você não só apenas mais um no mercado, você consegue trabalhar muito bem essa metodologia e assim conseguir rampar todo o teu processo comercial. Então você não se torna mais um, você realmente vira uma pessoa que entendeu que aquela pessoa está buscando e assim consegue trazer uma cadência muito mais personalizada, né? Então, qual é essa nova era da prospecção que eu tanto venho falando e o que eu mais vejo hoje em dia, o mercado já inovando e buscando também implementar esse processo, né? Quando a gente trabalha no LinkedIn, entenda que as ferramentas, né, que a gente vai estar ali utilizando, elas buscam o quê, né? Não é mais sobre você, é sobre o outro, né? Então acaba que é importante a gente entender sobre o que a pessoa está se interessando,
que ela é buscando, qual é a empresa dela, né? O que eu posso agregar para aquela pessoa. Então não é sobre somente eu querer vender o meu produto, eu quero vender, mas eu preciso entender se o meu produto se encaixa para aquela pessoa. E para isso a gente precisa de conexões reais, curtidas reais, relacionamento, o time é muito importante para esse problema também que você quer estar solucionando, né? Engajamento de rede, né? Então, quando a pessoa engaja com você, ela consegue ramificar essa comunicação para outras pessoas que ela também tem como conexão. Eu entendo que a gente precisa descobrir sobre o lead, o que ele deseja, o que ele quer para que a gente consiga ter uma conexão muito mais relevante e essa conexão te permitir marcar uma reunião e marcar um fechamento também com aquela pessoa. Então hoje, como é que eu vou saber esses sinais, né? Então, Raul, como é que eu consigo entender o que que a pessoa, qual a empresa dela, né? Qual são o carro que ela tá, o que que ela hoje oferece, né? Que eu posso estar me conectando ali com ela para que eu consiga criar uma cadência, né? Uma prospecção muito mais efetiva, né? Então, primeiro, entenda que o nosso stack que a gente vai estar utilizando aqui nos permite ter toda essa sinergia, né? Então, o Cloud Code, né, como agente que vai ali estar prospectando no LinkedIn, buscando essas pessoas no LinkedIn, a integração com a Unipilot, que é basicamente uma ferramenta muito boa, que é uma API, né, que você pode conectar com o teu cloud e assim você conseguir realmente estar prospectando essas pessoas por lá de maneira personalizada, e um guia que eu desenvolvi, que eu vou entregar para você como você pode baixar esse guia no final, para que você consiga ter todo o passo a passo que vai te permitir prospectar e qualificar melhor essas pessoas, e assim você conseguir vender com muito mais, né, previsibilidade. Então, bora lá. Eu entendo que o primeiro, né, o que que a gente pode extrair ali do LinkedIn através dessa API, né, o nome da pessoa, foto, o grau de conexão, né, o head do perfil, né, então consigo buscar algumas informações primárias que já me permitem criar uma personalização para aquela prospecção, para aquela cadência, né, então acaba que quando eu tenho essa informação eu consigo buscar e o Cloud vai criar ali uma mensagem personalizada para que você consiga estar buscando, né, já conectar, mas conectar da melhor forma possível com esse ICP, né, com esse contato. Então, o primeiro passo seria a gente conseguir criar campanhas de prospecção com base, né, em entender o que a pessoa deseja, com base com o cargo dela, com a empresa dela. Eu consigo criar um agente dentro do próprio cloud e assim eu conseguir prospectar da melhor forma possível essas pessoas. Então hoje, quando a gente constrói, né, um agente dentro do cloud, eu não quero que você fique engessado, mas que a tua prospecção fique muito mais tranquila. E mais importante, tudo isso, né, a gente constrói fluxo com linguagem natural. Você conversa com o cloud e o cloud vai prospectar, abordar para você, e assim você conseguir trabalhar melhor esse processo de prospecção. Perfeito? Então agora a gente vai para a parte prática, né? E aqui o mais importante, se você tem dificuldade com com essa criação de agente, não sabe como criar fluxo, ou tem realmente muita dificuldade na parte de toda essa estruturação comercial, fala comigo no LinkedIn que eu vou estar realmente entendendo melhor o teu cenário. Hoje a gente tem uma empresa que foca somente em criação de soluções, né, comerciais para realmente você que está no comercial tem algum problema de prospecção, qualificação, precisa ter um SDR, um agente SDR que prospecta 24/7, ou então quer ter um sistema que te permite trabalhar melhor essa cadência. Hoje a gente tem soluções comerciais muito com foco em IA para que você consiga acelerar o teu comercial dentro da sua empresa. Perfeito? Voltando para a aula, então eu falo que hoje, né, a gente precisa trabalhar, né, melhor o nossa IA, né, no caso nosso sistema aqui, já que é o cloud, para que você consiga ter a melhor eficiência nessa jornada, né? Então hoje eu vou puxar aqui basicamente o meu guia de instalação para que você consiga depois também ter acesso, né? Então esse guia está bem aqui, eu vou deixar o material para a gente conseguir baixar depois também dentro do próprio você baixar o material e assim colocar no seu próprio cloud também. Então, primeiro, eu vou só basicamente copiar e colar esse material todo aqui. Então, agora eu vou pedir para ele poder ler o material, me dar as instruções para poder conseguir já estar criando meu agente de prospecção pelo LinkedIn, né? Então, leia o documento, passe as instruções.
Ele vai estar lendo aqui e o mais importante até salientando, você precisa criar uma conta aqui na Unipylon, que é basicamente hoje a API que a gente usa muito para poder prospectar pelo LinkedIn e assim conseguir estar trabalhando melhor toda essa cadência dentro do próprio cloud, né? E aqui um ponto importante, eles vão te dar 7 dias para você testar, validar e realmente se adaptar ali à ferramenta. Eu já tenho aqui a minha criada, inclusive eu estou na conta free, eu tenho uma conta pessoal, essa que eu criei para poder testar também, perfeito? Então, volta aqui no cloud, ele vai ler, pediu aqui a permissão, né? Deixa eu dar aqui o acesso. Então, como mencionado, essa ferramenta da Unipylon, você consegue criar uma conta free, testar, ver se de fato você tem aderência, né? Como eu falei, é uma ferramenta bem versátil, consegue te trazer conexões com o LinkedIn, assim, né? Integrações via LinkedIn bem mais eficiente, assim você conseguir testar e deixar validado, né? Então, avançando aqui no nosso amigo Cloud, e aqui um ponto importante, né? Por que o Cloud Code, não o Cloud Cowork, né, o Cloud Chat, né? Eu falo que o Cloud Code, por ser uma ferramenta voltada para programação, ela tem mais facilidade, né, ali em buscar buscar a conexão facilitada via MCP com o sistema deles, né? Então você consegue trabalhar melhor essa ferramenta usando, né, o Cloud Code. Eu pelo menos achei que funciona melhor o Cloud Code, que não deu muito certo. Então a minha recomendação é que você use o Cloud, né? Então aqui, basicamente, ele vai me pedir, né, a minha DSN, como fosse uma URL de integração, minha API Key, né, que é basicamente ali a minha conta, no caso meu acesso, um token de acesso, né, da minha API através da minha conta da Unipylon. Então bora lá, né? Para eu poder criar, eu vou voltar aqui para a ferramenta. Eu vou aqui em XX Token, basicamente eu vou conseguir trabalhar aqui em generar esse token, né? Então eu vou estar criando aqui, eu posso dar um nome qualquer, né? Eu vou colocar aqui o nome da minha empresa, que é a Enya, 10 anos, está ok. Como é teste, né? Deixar tudo aqui habilitado e faço a criação. Para ficar mais fácil, eu posso somente copiar isso daqui e mandar direto para o cloud, né? Manda aqui direto para o cloud. Ele já vai ler, né? Então o Cloud ele vai entender, por isso que eu falo que o Cloud ele vai conseguir entender essa linguagem mais técnica de programação e que ele vai conseguir interpretar e assim já fazer as configurações corretas para o sistema rodar tranquilo. Então ele vai estar executando. Perfeito. Show. Agora ele vai pedir para poder conectar, né, ali a minha conta do LinkedIn. Então eu posso voltar para cá. Bem aqui, quando eu for, né, parte de accounts, basicamente vou conectar a minha conta. Então vou conectar aqui a minha conta. Vou usar aqui o LinkedIn. Vou colocar aqui meu e-mail. Minha senha. Vai pedir o login, vai pedir a autenticação dos fatores aqui, deixa eu habilitar. Perfeito, agora conectou. Vou dar aqui o close. Show. Ó, tinha conectado a outra vez, mas acabou que deu aqui um bug, né? Conectou as duas, mas tranquilo, não tem nenhum problema. Posso aqui remover uma. Show, ficou somente um aqui agora. Aí vou passar aqui a minha conta e essa conta eu vou mandar ali para o cloud. Então, ID da conta. Passei. Tá checando para ver se tá realmente tudo certo. Aqui é um ponto importante. Conectou, beleza. Pegou aqui a informação da minha conta, show de bola, né? Então agora aqui ele vai me pedir para eu conseguir prospectar, no caso, perdão, criar minha lista de prospecção para eu conseguir prospectar pelo próprio cloud, né? Para isso, eu vou aqui abrir o LinkedIn. Bem aqui, vou só colocar aqui um gestor comercial. Então, se eu fosse querer vender aqui os nossos serviços, né? Então eu queria pessoas que tenham cargo de gestão comercial, diretor comercial, executivo comercial. Então, ponto importante, coloquei aqui, vem em pessoas. Perfeito, coloquei em pessoas, já me trouxe aqui, né, uma lista bem interessante, representante, diretor comercial, perfeito, vou colocar aqui grau 2.
que aumenta melhor essa conexão. Fundador. E aqui eu posso trabalhar melhor alguns termos, né? Tipo vendas, né? Questão do marketing também, né? Mas para mim já é mais do que o suficiente. Eu quero somente fazer um teste com vocês, para poder me aprofundar aqui melhor nesses filtros, né? Pego aqui essa URL. Eu já envio aqui no cargo, essa URL que tem esses cargos e pessoas dentro do próprio LinkedIn. Então agora ele vai conseguir estar buscando aqui internamente. E nesse caso aqui, né, é muito importante eu já conseguir não só depois pensar como é que eu quero que ele aborde, mas também eu dou uma direção, ele vai complementar para você, o que traz essa facilidade para você no dia a dia na parte da prospecção. Perfeito? Bacana. Já está corrigindo aqui uma coisa da API. Perfeito de corrigir. Deixar sem executar o processo. Show. Já buscou aqui, né, os cargos para mim. Bacana. Para fim de teste, eu vou só executar nessas 3 primeiras pessoas, né? Então, vou falar assim, vamos abordar nessas 3 primeiras pessoas, né? Com um delay, e aqui é um ponto importante, com um delay de 30 a 45 segundos para não tomar bloco do LinkedIn. Por que eu coloquei esse delay? Se a gente for um disparo muito automatizado e muito rápido, o LinkedIn pode ter os guarda-reios deles que podem te bloquear, ou então, não digo bloquear a sua conta, mas te impedir de estar abordando aquelas pessoas e prospectar. Perfeito? Então, isso aqui para mim é um ponto importante, porque acaba que você não tem o risco de não prospectar, né, de ficar com esse gap na parte da prospecção. Então, ele já entendeu o que eu quero fazer aqui, vai ler agora os 3 perfis, né, com base naquilo que eu mencionei, vai entender os dados daquela pessoa e criar uma abordagem personalizada para que eu consiga vender, né, ali o meu trabalho, o meu serviço. Perfeito? Um outro ponto importante, né? Quando você abrir ali o seu guia, né, junto com o seu cloud.md, você vai perceber que você vai ter alguns campos editáveis que você pode colocar aqui, depois você preencher, né, pelo próprio cloud, ou então conseguir já avançar na edição já pelo próprio arquivo, né? Como eu não quero ter trabalho, né, de edição de arquivo, manda aqui, depois eu edito, né, pelo próprio cloud. Tranquilo? Show. Então aqui ele já entendeu essas pessoas, né? Começou aqui já uma mensagem personalizada com que eu posso estar abordando essas pessoas para poder mandar o convite inicialmente. Eu vou só pedir um pequeno ajuste, né? Quando a gente manda com travessão, fica muito com cara de A, né? Então eu pedi para ele tirar o travessão. Travessão, que eu não quero. Deixar a mente sem travessão. Tirou. Eu vou falar aqui agora como aprovado. Agora o Cloud vai prospectar e assim conseguir também estar avançando dentro dessa prospecção. Então ele vai mandar aqui os convites. Quanto isso, né? Um ponto de atenção, né? Às vezes, antes de eu prospectar aquela pessoa, eu posso seguir e fazer uma espécie de aquecimento antes da prospecção. Por que isso é importante? Quando a gente vai prospectar uma pessoa, lembra que o LinkedIn é uma rede de conexão. Se você se conecta com a pessoa, comenta, engaja, você consegue também estar avançando esse processo. Perfeito? Ó, aqui ele já falou que o algoritmo pode ser conectado, né? Vai buscar outros também. E para poder conseguir, voltando para o assunto, para poder conseguir realmente ter esse processo aqui internamente, é interessante o quê? Trabalhar essa conexão prévia, né, com a pessoa. Aqui me retornou um erro de que não conseguiu prospectar, porque eu tinha atingido meu limite ali de prospecção. Então acaba que ele não enviou, mas por sua conta que é nova, então, mas quando aqui não prospectou ainda hoje, como eu já prospectei, bateu-se esse limite diário do LinkedIn, né? Quem tem conta premium, então que tem o Sales Navigator, esse limite tem de expandir um pouco mais. Bacana? Então, dito isso, o que é importante trazer aqui, né?
se você buscar uma lista, mandar aqui para o Cloud seguindo todo o nosso contexto, você consegue prospectar aqui. Infelizmente não vou conseguir agora mandar essa mensagem, mas beleza, pessoal, vamos lá, né? Só explicando aqui o que tinha acontecido, a questão do erro do LinkedIn, né? A questão é que eu, como já prospectei hoje, né? Acaba que os erros, né? Não foi por conta da API, mas sim porque tinha prospectado e tem um limite diário. Beleza, aqui é problema no LinkedIn. Como você vai estar com uma conta nova e vai conseguir estar prospectando praticamente do zero, então fica muito mais fácil. Então, o que eu fiz aqui, né? Peguei uma nova lista de pessoas que eu tenho como primeiro grau. Então, essa primeira abordagem fica muito mais simples. Então, eu tenho que mandar uma DM para a pessoa, né? Então, aqui eu já mandei a lista. Eu já pedi para ele pegar somente três como exemplo, entendeu quem são essas pessoas, né? Conseguiu ali já criar uma DM personalizada para a pessoa. E assim conseguiu já estar avançando na prospecção. Perfeito? Então aqui já mandou para a Lilian, mandou para o Vitor e agora está mandando para o Ricardo, né? Então agora, como são contas de primeiro grau, é interessante a gente conseguir já pegar o contexto e avançar, porque já tem aquela conexão prévia, então a gente manda direto uma DM. Se é segundo, terceiro grau, primeiro conecta, espera a pessoa aceitar e depois você manda ali aquela mensagem de abordagem para a pessoa. Perfeito? Vale ressaltar que tem alguns casos que as pessoas, tem algumas que estão aceitando o DM com nota, outras não. Às vezes o próprio LinkedIn não te deixa colocar nota. Então, primeiro manda a conexão, depois espera a pessoa aceitar e assim tu consegue estar avançando também na prospecção, né? Então, aqui é muito importante, né, eu pegar uma lista, avançar nessa lista, conseguir configurar direitinho, ver quem são essas pessoas, posso abordar aqui para todo mundo, né? Então, mandar com isso para todo mundo, né? A gente consegue fazer isso aqui também e assim tá avançando. Uma outra dica que eu posso também dar aqui para vocês, antes, né, de abordar, no caso, se conectar com a pessoa, vocês podem pedir para o Cloud poder avançar nesse perfil aqui de cada um, conseguir através do navegador, que ele vai ter acesso ao teu navegador e fazer uma espécie de aquecimento. Que é o aquecimento? Vai curtir uma publicação, comentar se for o caso, e assim interagir com a pessoa previamente, antes de você avançar em uma conexão e assim uma prospecção. É aquilo que eu falei, né? É interessante entender os sinais que a pessoa está te dando antes de fazer uma abordagem mais detalhada, né? Então hoje você consegue ter um agente, né, como falei, que prospecta para você pelo LinkedIn, tranquilo, fácil, sem programação, sem linguagem aqui técnica, né? Então, como vocês viram, só mandei os documentos para o Cloud, ele leu, interpretou, conectei minha conta da Unipilo, mandei ali meu acesso, né, tudo mais, ele conseguiu interpretar, não tive que configurar nada além, né, de realmente o Cloud configurar para mim sozinho. Então a gente consegue fazer essa prospecção pelo Cloud de maneira simples e fácil e intuitiva, né? Então, se você chegou até aqui, considera te inscrever no nosso canal, vou estar postando mais vídeos como esse daqui também, para que vocês consigam ter uma prospecção, né, um processo comercial muito mais estruturado e efetivo nessa era da IA. E entenda, se você não consegue hoje executar, né, então tem dificuldade, não tem tempo, considera falar com a nossa empresa também, que vou estar aqui entendendo o teu caso, ver se de fato vale a gente criar uma estruturação mais robusta para que você consiga ter uma operação mais eficiente no teu comercial e assim você conseguir prospectar e vender com muito mais previsibilidade. Perfeito? Obrigado pela tua atenção. Comenta se for mais alguma dúvida, que eu vou estar respondendo aqui toda e qualquer dúvida que você possa vir a ter. Valeu, pessoal!